Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Ativo Virtual. Trago para vocês um comunicado ao mercado que a Petrobras fez porque ela divulgou o Plano Estratégico 2022 a 2026 que inclui dividendos bilionários para serem pagos nesse período. Então nesse vídeo vou mostrar para vocês o Plano Estratégico 2022 a 2026 no artigo que fala sobre os investimentos que a Petrobras vai fazer e também a parte do planejamento estratégico que inclui os dividendos bilionários que a empresa vai fazer entre 2022 a 2026. E durante o vídeo vou mostrar para vocês alguns indicadores fundamentalistas para manter vocês bem informados. Mas desde já convido vocês a se inscreverem no canal e deixar um like nesse vídeo, justamente para estimular que conteúdos como esse continuem sendo produzidos e também para apoiar o canal. Então ligue o sino de notificações para não perder nenhum vídeo aqui do canal e se manter bem atualizado. Bora pro vídeo! Então já começo esse vídeo falando sobre os fatos e dados que a Petrobras divulgou, e isso está disponível no site de relações com o investidor, que a empresa disponibiliza todos os comunicados que ela faz ao mercado. E como eu achei um pouco complicado chegar até o planejamento estratégico 2022 a 2026, eu vou deixar na descrição desse vídeo para facilitar para vocês, caso vocês queiram ver o comunicado na íntegra, que logo depois que falarmos sobre esses fatos e dados, vou mostrar para vocês apenas o resumo com os fatos mais relevantes de uma divulgação que a empresa fez com 68 páginas. Mas caso vocês queiram ver, vai estar disponível na descrição do vídeo, justamente porque eu achei complicado chegar até nele, então vou facilitar o acesso de vocês. Bem, nesse primeiro comunicado, o que importa para a gente como investidores da empresa é o investimento que a empresa pretende fazer de 68 bilhões de dólares para melhorar a sua operação. E foi aprovado na última quarta-feira, dia 24/11, o plano estratégico que prevê que nos próximos 5 anos serão investidos 68 bilhões de dólares, que corresponde a 24% a mais em relação ao mesmo período do plano anterior. E nas palavras do presidente da Petrobras, o senhor Joaquim Silva, a Petrobras mantém sua estratégia consistente de focar em projetos com pleno potencial de gerar recursos e contribuições para a sociedade brasileira, priorizando transformar recursos em riquezas para o país, ao mesmo tempo em que trilhamos o caminho sustentável para a transição energética. Ampliamos nossa previsão de investimentos para os próximos anos e fazemos isso com extrema responsabilidade e diligência na alocação dos recursos. E nesse plano estratégico inclui novas plataformas, que inclui a entrada em operação de 15 novas plataformas em 6 campos diferentes, e que vai ter produção também de óleo e gás estimada para o mesmo período, de 2022 a 2026, de 2,7 a 3,2 milhões de barris. Também tem projetos nas áreas de refino, comercialização e logística dos produtos. Segundo a empresa, ela também tem foco em sustentabilidade e descarbonização, justamente buscando a neutralidade das emissões de gases de efeito estufa das operações sob seu controle, e que, segundo a empresa, em prazo compatível com o estabelecido pelo Acordo de Paris. Então, a empresa, além de investir mais nas operações dela para poder aumentar sua produtividade, ela também tem um ambicioso plano de reduzir as emissões de gases de efeito estufa. E agora sim, falando do plano estratégico, na parte que vamos falar sobre as metas da empresa e que, se elas forem atendidas, como isso pode repercutir positivamente para os investidores. Porque, de acordo com o plano estratégico, ele inclui a dívida equacionada, a geração e distribuição de valor, investimentos com responsabilidade e foco em ativos resilientes. E aí a parte que fala aqui sobre os dividendos é justamente onde a Petrobras declara que a Petrobras mais forte gera mais valor para a sociedade, representando 58% da geração de caixa líquida que retorna para a própria sociedade. E que aí ela faz a previsão de pagamento em bilhões de dólares entre os anos de 2022 a 2026, ou seja, estamos falando aqui de 5 anos, porque inclui o ano de 2022, de uma geração de caixa de 175 bilhões de dólares. E isso nesses 5 anos, onde ela prevê uma distribuição de 50 a 60 bilhões de dólares de fluxo de caixa de investimentos, de 60 a 70 bilhões de dólares em dividendos. E isso é uma coisa extraordinária que a empresa pode fazer, e vocês vão ver os cálculos que eu vou apresentar para vocês. Além disso, 10 a 15 bilhões de dólares para amortizações de dívidas, 30 a 40 bilhões para amortizações de arrendamentos e 5 a 10 bilhões de dólares para despesas financeiras. Só que para cumprir a parte dela, ela precisa assumir algumas premissas para atingir nesse plano estratégico, nesse período dos próximos 5 anos. E que essas premissas incluem o preço do barril do petróleo e a taxa de câmbio do real com o dólar. Só que o problema aqui é que é quase impossível prever tanto a cotação do barril de petróleo quanto a taxa de câmbio para o próximo mês, quem dirá para os próximos 5 anos. Então, o que a empresa fez aqui
foi assumir algumas premissas, considerando algumas faixas que ela considera operável para poder entregar os resultados que ela está prometendo. E nesse sentido, vamos avaliar aqui o período de 2022 a 2026, porque o foco do vídeo é falar do investimento de longo prazo. E é claro que eu preciso fazer um alerta aqui para vocês que investimento de longo prazo usando empresas em empresas de commodities é sempre mais arriscado, justamente porque é impossível prever qual vai ser a cotação do commodity no mercado internacional e também a taxa de câmbio. Então, além das sazonalidades que envolvem cada commodity, e aqui estamos falando do petróleo, que também tem seus ciclos de mercado, onde existem épocas que o consumo é maior e aí a demanda aumenta, e tem épocas que o consumo é menor e a demanda diminui e, por consequência, os resultados operacionais também caem, bem como sua lucratividade e, obviamente, o pagamento de dividendos. E se vocês quiserem saber mais sobre os ciclos das commodities, peço que vocês deixem nos comentários abaixo para entender que é um assunto que vocês gostariam de ter mais informações. E se você já conhece o assunto, compartilhe com a nossa comunidade, deixando seus comentários abaixo, porque com certeza pode ajudar outras pessoas que estão pensando em investir nesse setor. Bem, então alerta feito. Como eu havia falado, vamos focar aqui no período de 2022 a 2026, justamente porque o foco é de longo prazo. E nesse caso, a empresa espera que o preço do barril de petróleo fique entre os 72 dólares e os 55 dólares. Além disso, a taxa de câmbio deve oscilar entre R$ 5,40 até R$ 5,10. E justamente para fazer nossas projeções, vou utilizar o caso mais pessimista, que é de R$ 5,10. E aí primeiro trago números aqui para vocês da Petrobras, lembrando que ela tem os códigos de bolsa de valores PETR3 e PETR4, sendo a PETR3 as ações ordinárias e PETR4 as ações preferenciais. Nesse vídeo, vou dar foco no PETR4 nas ações preferenciais, justamente porque a relação de custo pelo dividendo está mais interessante nesse momento para as ações preferenciais. Atualmente, o patrimônio líquido da companhia é de 369 bilhões de reais e o valor de mercado dela é um pouco acima, com 389 bilhões de reais. O segmento de listagem da companhia é de nível 2 e um free float excelente de 63,25%, garantindo total liquidez para o acionista. Outro número que vamos precisar aqui são o número de papéis. Notem que a Petrobras tem um pouco mais de 13,04 bilhões de papéis, somando as ações ordinárias e preferenciais. Mas, como o plano estratégico fala em bilhões de dólares, que ela pretende pagar em dividendos, então trago para vocês aqui o valor de mercado dolarizado, que é de 69,24 bilhões de dólares, considerando a cotação do dia 30 de 11 de 2021 ao dólar comercial no valor de R$ 5,62. E talvez vocês estejam se perguntando por que eu estou usando o dólar comercial do dia ao invés de usar a projeção da companhia. Simples, porque precisamos enxergar qual o valor de mercado da empresa hoje em dólares para o que vamos projetar. Então, precisamos descobrir o que de fato ela vale em dólares hoje, e não quanto ela vai valer em 2026, porque simplesmente não temos como prever isso nesse momento, justamente por conta das complicações que eu expliquei para vocês que uma empresa de commodity tem. Então, qualquer coisa que fizéssemos aqui em termos de projeção seria mera especulação. Trazendo aqui as projeções de dividendos para a PETR4, ações preferenciais, atualmente cotadas a R$ 29,43, ou seja, ela está muito perto das máximas das últimas 52 semanas de R$ 29,68. Então, alerta aqui se você ainda não tem posição em Petrobras, porque as mínimas das últimas 52 semanas foi de R$ 19,26. O dividend yield pago pela companhia nos últimos 12 meses foi de R$ 2,40, correspondendo a 8,16%. E houve uma valorização dos últimos 12 meses de 25,93% das cotações das ações preferenciais PETR4. Só nesse mês de novembro houve um crescimento de 5,11%, ou seja, resultados muito acima da inflação. Bem, então para a gente fazer as nossas projeções de dividendos, primeiro eu vou trazer aqui para vocês algumas informações para que vocês entendam o racional. E a primeira delas é que vamos usar a cotação do dólar, como eu expliquei para vocês, do guidance de 2026, ou seja, a mais pessimista de R$ 5,10, e vamos considerar o guidance do valor mínimo da faixa que a Petrobras passou entre 60 bilhões de dólares e 70 bilhões de dólares. E com base nessas informações, vamos então conseguir trazer quais são os dividendos em reais, os dividendos por ação e qual o dividend yield esperado. E eu coloquei aqui esse asterisco justamente porque esse vídeo não é uma recomendação de compra nem de venda de Petrobras, mas o que estamos fazendo aqui é um estudo para servir de ferramenta de apoio à tomada de decisão. Mas de qualquer forma, de largada, eu quero fazer aqui um convite de reflexão a vocês, porque como vocês viram, o valor de mercado atual da empresa é de 69,24 bilhões de dólares. E temos um guidance dizendo que a empresa vai pagar entre 60 bilhões de dólares e 70 bilhões de dólares nos próximos
próximos 5 anos. Então, o que a gente consegue inferir aqui imediatamente é que só de dividendos a empresa vai pagar praticamente todo o seu valor de mercado nos próximos 5 anos. E qual a probabilidade de acontecer uma supervalorização das ações? Essa reflexão eu vou deixar para vocês, justamente porque, como eu falei, esse vídeo não é uma recomendação de compra nem de venda, mas eu gostaria que vocês deixassem nos comentários a opinião de vocês a respeito das cotações e uma possível valorização que pode acontecer nos próximos 5 anos, uma vez que a empresa vai pagar somente em dividendos praticamente todo o seu valor de mercado atual, podendo até passar um pouco se ela conseguir atingir os 70 bilhões de dólares até 2026. Muito bem, então vamos seguir aqui com os dividendos em reais. Primeiramente, se for de 60 bilhões de dólares, isso vai corresponder em reais, usando a nossa cotação de R$ 5,10, vai corresponder a 306 bilhões de reais. E se for 70 bilhões de dólares, multiplicando 70 por R$ 5,10, vamos ter 357 bilhões de reais. E isso vai trazer um dividendo por ação, no caso 60 bilhões de dólares, de R$ 23,46. Ah, Alex, mas como é que eu chego nessa conta porque eu queria reproduzir o que você está mostrando aí? Bem, meu amigo investidor, basta que você divida os 306 bilhões de reais pelo total de ações, que eu mostrei para vocês que é de 13,04 bilhões de ações. Então, se você fizer isso, você vai chegar nos R$ 23,46, que é o que a empresa pretende pagar no valor mínimo do seu guidance de 60 bilhões de dólares nos próximos 5 anos. E se você dividir isso aqui por 5, você vai ver que a empresa estará pagando mais de R$ 4,70 por ação por ano. E se for a segunda faixa, o de 70 bilhões de dólares, vamos ter um dividendo por ação de R$ 27,37, ficando ainda mais interessante. E se ela pagar isso, vai corresponder a mais de R$ 5,47 por ação por ano. E de novo, só lembrando que ela pagou nos últimos 12 meses R$ 2,40. Então, em qualquer uma das duas faixas, ela vai estar pagando mais do que ela está pagando hoje, minimamente o dobro. Mas é claro, isso não quer dizer que ela vai pagar isso regularmente dividido para cada ano, até mesmo porque precisa atingir a meta do guidance da companhia. E isso vai trazer um dividend yield de 79,7% se considerarmos o guidance de 60 bilhões de dólares e, no caso de 70 bilhões de dólares, um dividend yield de 93%. E aí, se pegarmos esse 79,7% e dividirmos por 5 anos, vamos ter um dividend yield de 15,9% ao ano. E fazendo a mesma coisa com os 93%, ou seja, dividindo por 5, vamos ter um dividend yield de 18,6% ao ano. Então, como vocês podem ver, apenas em dividendos a empresa vai praticamente se pagar para os investidores que investirem nesses patamares de R$ 29,43. É lógico que não existem garantias que vai haver valorização, mas de novo, convido vocês a deixarem nos comentários abaixo a opinião de vocês sobre isso. E aqui no plano estratégico, a empresa ainda trouxe a simplificação e aprimoramento da política de remuneração aos acionistas, que inclui um dividendo mínimo anual de 4 bilhões de dólares para os exercícios em que o preço médio do barril do petróleo for superior a 40 dólares o barril. Mas para ela cumprir isto, a dívida bruta precisa ficar abaixo de 65 bilhões de dólares. Além disso, a empresa também modificou o pagamento para ser um pagamento trimestral, então isso torna ainda mais interessante para os investidores de longo prazo e formadores de carteiras de dividendos, justamente porque conseguem reinvestir todos os dividendos e assim conseguir o efeito dos juros compostos em cima desses pagamentos trimestrais. Porque não é tão bom assim as empresas que pagam muitos dividendos, mas apenas uma vez por ano, justamente porque os investidores têm mais dificuldade de reaplicar os proventos e assim não conseguem o efeito dos juros compostos dentro do tempo que poderia ter. Então, pagamentos trimestrais fica ainda mais interessante para os investidores de longo prazo. Além disso, a possibilidade de pagamentos extraordinários, independentemente do nível de endividamento. Outra notícia muito importante, e para que ninguém ache que tem alguma pegadinha aqui, a dívida bruta atual da companhia é de 60 bilhões de dólares, justamente como a empresa relatou no terceiro trimestre de 2021 nos seus relatórios. Então, o que a empresa espera é que minimamente ela consiga manter esse endividamento entre os anos de 2022 a 2026 para fazer esses pagamentos de dividendos na magnitude que vocês viram. É claro que ainda tem o valor do barril do petróleo e a taxa de câmbio, mas a empresa conseguiu reduzir dramaticamente a sua dívida desde 2014 até os dias atuais. E dessa forma, trago para vocês também uma projeção de dividendo mínimo de acordo com a nova política de dividendos da companhia. Então, nesse caso, vamos ter um dividendo dolarizado de 4 bilhões de dólares, sendo o mínimo que a empresa vai pagar por ano. E isso vai corresponder em reais 20,4 bilhões de reais, considerando a cotação de R$ 5,10 que falamos no slide anterior, o que vai trazer um dividendo por ação de R$ 1,56. Notem que esse R$ 1,56, que é o dividendo mínimo que a empresa vai pagar, é um pouco abaixo do dividendo pago nos últimos 12 meses,
que foi de R$ 2,40. E isso vai trazer um preço teto para a gente de 8% de dividendo de R$ 19,50. Então, considerando essas premissas, caso elas aconteçam, o investidor, para receber 8% de dividendos, o valor máximo a se pagar pelas ações PETR4, que são as preferenciais, é de R$ 19,50. Em outras palavras, o dividend yield mínimo vai ser de 5,3%, considerando as cotações atuais de Petrobras. Isso para as ações preferenciais. Bem, meus amigos, agora eu gostaria de saber a opinião de vocês a respeito dessa nova política de dividendos. Se vocês acham que ela ficou melhor do que a anterior e qual será a estratégia que vocês pretendem utilizar para aproveitar ao máximo essa nova política de dividendos, bem como essas notícias que foram divulgadas no plano estratégico da companhia. Deixe as opiniões de vocês nos comentários abaixo, porque com certeza podem ajudar outras pessoas que estão pensando em investir também. Bem, meus amigos, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. E caso tenha ajudado, peço que vocês deixem um gostei, se inscrevam no canal, deixem suas perguntas nos comentários e compartilhe esse vídeo para poder ajudar outras pessoas que tentam investir corretamente também. Obrigado pela valiosa atenção de vocês e até breve.